Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa aula de matemática, que é a aula sobre conjunto. A gente já estudou os conjuntos numéricos e agora a gente vai estudar conjuntos, que é essa parte da matemática tem mais a ver com a questão como organizar, como escrever matematicamente as coisas, né? Então vamos lá, o que seria conjunto? O conjunto, a palavra conjunto em matemática, ela não tem definição. Temos apenas a ideia de conjunto. O que seria essa ideia de conjunto? É uma coleção, um agrupamento, classe de coisas, de objetos. Vamos entender isso fazendo alguns exemplos. Se eu perguntar a você exemplos de conjunto. O conjunto das cores da bandeira do Brasil. O que é que você vai colocar? O conjunto das cores da bandeira do Brasil, você vai escrever da seguinte forma. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Vou chamar esse conjunto de A. Você coloca uma letra maiúscula, né, para dar nome ao conjunto, e escreve entre chave esses elementos, porque as partes que compõem o conjunto a gente chama de elementos. Então, no caso, o conjunto das cores da bandeira do Brasil vai ser branco, azul, verde e amarelo. Então, esse é o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Eu fecho com a chave. Pronto, está respondido o exemplo 1. Vamos fazer mais um exemplo. Se eu perguntar a vocês o conjunto dos números pares. O conjunto dos números pares, eu vou representar ele. Vou chamar esse conjunto de B. A letra, eu que dou o nome. Eu estou só seguindo a ordem. Se eu comecei com A, então é natural que eu vou depois colocar B. Vou fazer o conjunto B, o conjunto C e assim por diante. Mas o nome do conjunto você que dá. Então, nesse caso, eu vou chamar de B. B maiúsculo. Conjunto dos números pares. O que são os números pares? Vai ser 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Esse conjunto aqui é infinito, porque eu não consigo escrever todos os números pares que existem. Então, eu coloquei aqui, ó, vírgula e reticência, quer dizer que isso aqui continua. Então, eu vou fechar a chave aqui. Então, fechei o conjunto. Sempre com chave. Não vai colocar colchete ou parênteses. Se você colocar colchete ou parênteses, você está errando. Você pode até achar que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, está errado. Se colocar colchete ou parênteses, tem que ser chaves. Vamos lá. Conjunto dos naipes de um baralho. Você que joga baralho, quais são os naipes de um baralho? Os naipes de um baralho são 4, né? Temos os paus, ouro, copas e espada. Então aqui são os naipes de um baralho. Aqui eu fecho. Então, nesse caso, o conjunto C ele tem quantos elementos? Tem 4 elementos, que são as palavras paus, ouro, copas e espada. Então, vamos para o exemplo 4. Conjunto dos estados da região Nordeste. Vamos estudar a geografia, não é só matemática não aqui. Eu vou chamar esse conjunto de D. Quais são os estados que compõem a região Nordeste? Então, vamos relembrar aí. Que são? Começar aqui Vamos começar lá pela Bahia. Então, a Bahia, vou colocar a sigla para não escrever a palavra. A sigla da Bahia é BA. Aí depois da Bahia vem quem? Sergipe, SE. Depois de Sergipe vem Alagoas, AL. Depois de Alagoas vem Pernambuco, PE, sigla. Depois de Pernambuco vem a nossa querida, que eu gosto muito dela, a Paraíba. Depois da Paraíba vem nosso estado, Rio Grande do Norte. Aí se você for agora, vamos para o lado do Ceará, CE. Aí vem depois do Ceará, vem o Piauí.
E depois vem o Maranhão, que a gente escreve com MA. Então, aqui são os estados que compõem a região Nordeste. Se vocês observar, são 9 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos para o exemplo 5. Vou escrever o conjunto dos números naturais pares e primos. Quais são as suas características desse conjunto? Conjunto dos números naturais pares e primos. Só existe o que é o número primo. O número primo é um número que só possui apenas dois divisores, e ele mesmo. E o único número par que possui apenas dois divisores é o número 2. Vou chamar o conjunto E. O número natural pares e primos só existe um, é o 2. O 2 só tem dois divisores, ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. Então está respondido aqui a questão, o exemplo 5. 6. Conjunto dos números naturais par compreendido entre 6 e 8. Pessoal, entre 6 e 8 existe um número que está no conjunto dos números naturais. Observe isso. O que são os números naturais? São os números que a gente conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Como ele quer um número par compreendido entre 6 e 8, o número que está entre 6 e 8 é o número 7. Então você percebe que nesse caso não vai dar certo, não vai ter como acontecer isso num par compreendido. Compreendido você interpreta como entre 6 e 8. Porque entre 6 e 8 é 7, e 7 não é par, 7 é ímpar. Então, esse conjunto aqui a gente diz que é um conjunto vazio. Então a gente vai representar ele com esse símbolo aqui, ó. Conjunto vazio. Ou seja, não existe nenhum elemento que satisfaz esse conjunto. Então vamos colocar conjunto vazio. Representado por esse símbolo aqui. Ou você pode também fazer assim, ó, chaves sem nada dentro. Mas o que é mais usado é esse aqui. Então, isso significa que esse conjunto ele não tem elemento que satisfaz essa propriedade, essa característica dele. Então, a gente fez aqui 6 exemplos de conjunto, certo? Vamos só ter mais uns detalhes. Só uns detalhes. Esse conjunto aqui, vocês podem perceber que tem 4 elementos. Então, a gente diz que ele é um conjunto finito. É um conjunto finito. Porque a gente consegue determinar todos os elementos. Ele é finito. Porque a gente consegue determinar todos os elementos. Eu sei quem são todos os elementos dele. Aí aqui no conjunto B, ó, eu parei aqui no 12, mas você continua, né? Eu botei aqui a vírgula e a reticência. Esse conjunto aqui ele é infinito. Eu não consigo determinar todos os elementos que compõem ele. Porque isso aqui não tem fim. A gente não consegue determinar o último elemento que faz parte desse conjunto. Então a gente diz que ele é infinito. Aqui também é um outro exemplo de conjunto finito, ou seja, eu consigo determinar todos os elementos que compõem esse conjunto. Finito. Aqui no 4 também é finito. São 9 estados, ou seja, todos eles que compõem a região Nordeste. E esse 5 aqui, a gente diz que ele é um conjunto unitário. Por que ele é um conjunto unitário? Porque ele possui apenas um único elemento. Unitário. Guarda esse nome porque às vezes é importante saber disso. E aqui, gente, até expliquei, é o conjunto vazio, quando ele não possui nenhum elemento, que é o 6. Então, primeira parte, já deu para pegar a ideia. Agora vamos se aprofundar mais um pouquinho. Representação de um conjunto. Um conjunto pode ser representado basicamente de 3 formas. Para a gente entender isso, eu vou usar como exemplo, para listar as 3 formas, esse conjunto aqui, ó. Está entre aspas. Conjunto
dos números naturais maiores que 3 e menores que 3 e menores maiores que 3 e menores ou isso aqui é conjunto dos números naturais maiores que 3. Aí aqui, ó, vou riscar isso aqui não tem, eu repeti, certo? Estou gravando a aula, não quero interromper a aula a partir disso não. Maiores que 3 e menores ou iguais a 10, certo? Então a gente vai considerar esse conjunto aí. Conjunto dos números maiores que 3 e menores ou igual a 10. Então, como é que eu faço isso? Vou fazer o seguinte. A primeira forma de você representar um conjunto desse é o seguinte. O que a gente acabou de fazer é pôr através de chaves enumerando seus elementos através de ponto ou ponto e vírgula. Não é o que a gente acabou de fazer. Então você vai abrir aqui o conjunto com a letra maiúscula, vou chamar de A nesse caso de novo. Aí você vai abrir as chaves e vai colocar os elementos dentro. Aqui nesse caso, conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores ou iguais a 10. Maiores que 3. Então, se é maiores que 3, eu vou considerar a partir depois do 3. Então, é 4. Quatro, 5, 6, 7 e menores ou iguais a 10. 8, 9. Quando ele fala menores ou iguais, então quer dizer que ele está considerando o 10, né? Então tem que ir até o 10. Então, pronto, fechou. Então esse conjunto ele é formado por esses elementos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Segunda forma. É por propriedade que caracteriza seus elementos. Então, isso aqui já é mais matemático, certo? Isso aqui já não é tão simples assim você entender. Tem que ter mais experiência. Mas basicamente é o seguinte. Você vai dizer as características desse elemento que compõe esse conjunto de forma mais matemática. Então você vai dizer o seguinte, que os elementos pertencem aos naturais, tal que ele é menor ou igual a 10 e maior do que 3. Então, eu acabei fazendo a segunda forma, que é por uma propriedade que caracteriza os elementos. Isso aqui é caracteriza os elementos. Como é que é esse meus elementos? Ele é um número natural, tal que ele é menor ou igual a 10 e maior do que 3. Então, está feita a segunda forma. A terceira forma é bem fácil de entender também, que é através do diagrama de Venn, ou seja, através de uma figura. Como é que esse diagrama de Venn? É uma poligonal fechada. Então, chamar de A, aí você vai fazer um círculo fechado e vai colocar os elementos dentro. Quem são os elementos desse conjunto? Ele está usando sempre o mesmo exemplo, só para ilustrar. É 4, 5, 6, 7. Você pode botar de todo jeito aqui. 9 e 10. Então, essa aqui é a terceira forma de representar esse conjunto. Ok? Então, isso a gente termina essa parte de representação de um conjunto.